Meus amados, se assentem, por favor. Quero saudar a todos com a paz de Jesus. Que esse sábado seja um sábado abençoado na vida de todos vocês. Ao pessoal de casa também, nosso carinho, nossas estimas. A gente vai meditar na palavra cujo tema é superação. E a referência bíblica para este sermão se dará no primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Estarei lendo na Bíblia, Nova Versão Transformadora. Diz assim a palavra de Deus. Havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes porque disse: eu o dei à luz com muita dor. Jabes orou ao Deus de Israel: como seria bom se me abençoasses e expandisses meu território. Sê comigo em tudo que eu fizer e guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu a seu pedido. Por favor, feche seus olhos. Meu Deus e meu Pai, Tu és o Deus de Jabes, aquele que olhou com carinho para uma criança, outrora desprezada por sua mãe, cujo nome representava dor, angústia e tristeza. Mas em dado momento, além de olhar com ternura para aquele indivíduo, o Senhor ouviu a sua prece. E acreditamos que ainda hoje o Senhor está atento às orações que entregamos a Ti. Pai Todo-Poderoso, o Senhor conhece a situação de cada um dos Teus filhos. O Senhor conhece quais são as barreiras e quais são as adversidades. Mas o Senhor é o Deus que nos faz superar todos os obstáculos. E queremos entender por meio da palavra o quanto a oração é útil para esse tipo de confronto. Abençoa-nos, ó Deus. Sê conosco. Ilumine-nos com a Tua palavra, com a Tua graça. Que o Teu Espírito Santo brade em nosso coração uma palavra de alegria. Em nome de Cristo Jesus. Amém. O tema da mensagem, disse agora há pouco, superação. Será que os irmãos podem repetir, lendo aí conforme está na tela? 1, 2, 3. Obrigado. Todos vão concordar comigo, vocês de casa e vocês aqui do ambiente presencial, que a vida não está fácil para ninguém. Eu poderia ser muito mais contundente nessa primeira sentença da nossa mensagem. A vida não é fácil para ninguém. Não somente não está fácil, ela não é fácil. Todos, sem exceção, enfrentam desafios. E existem duas formas de encarar esses desafios: com rendição ou com superação. Como você costuma enfrentar as suas dificuldades? Com rendição ou com superação? Você se rende facilmente ou você enfrenta para superar a adversidade? Olhando para as páginas da Bíblia, a gente descobre que Deus nos criou para superar todo tipo de barreira. Deus fez você para ser um vencedor, para superar adversidades. A oração, inclusive, é uma ferramenta espiritual poderosa de superação.
Quando Deus, na sua palavra, nos ensina a orar, a sua proposta é utilizar essa devoção com os céus, a oração, como ferramenta que nos faz superar qualquer dificuldade. Jabes é um personagem bíblico que orou ao Senhor para vencer as suas crises interiores. A forma como ele dirige suas palavras a Deus nesta oração registrada no primeiro livro de Crônicas, nos apresenta lições preciosas sobre superação. E é sobre isso que nós vamos conversar nesta mensagem, na mensagem deste sábado. O que a oração de Jabes, esse personagem bíblico, nos ensina a respeito de superação? O que a história de Jabes tem a ver com a minha história? O que eu posso aprender com este homem e com a sua maneira de conversar com Deus? A primeira lição espiritual que nós aprendemos com Jabes é a seguinte: a oração nos permite superar nossos traumas do passado. Vocês me ajudam, por favor, repetindo no 3. 1, 2, 3. Obrigado, meus irmãos, sempre educados. No versículo 9, do primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4, Jabes é identificado como alguém respeitado. Você vai ler aí no versículo 9, a maneira como a Bíblia registra Jabes, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. No hebraico, língua em que o texto de 1 Crônicas foi escrito, a palavra respeitado significa literalmente pesado, o que dá a ideia de relevância. O texto está dizendo que Jabes era uma pessoa de peso na sociedade do seu tempo, uma pessoa de prestígio. Era objeto de admiração de muita gente. Muitas pessoas queriam ser como Jabes era. Se houvesse rede social, certamente Jabes teria muitos seguidores. Quem vê Jabes sendo honrado com essas palavras da Bíblia, o mais respeitado entre os seus irmãos, não tem ideia do caminho pelo qual ele teve que passar para ser considerado alguém nobre. Muita gente tem facilidade para ver resultados, mas esquece de observar o processo. Nós estamos lendo a história de Jabes, milhares de anos depois. Um homem apresentado como respeitado, alguém digno de honra, de admiração. Mas a vida e a própria Bíblia nos ensinam a observar não somente os resultados, nós também aprendemos com os processos. Porque querer os resultados de Jabes, qualquer um certamente vai querer. Mas para nos tornarmos Jabes em nosso tempo, precisamos passar pelo processo pelo qual ele passou. E a história de Jabes aparece, curiosamente, no maior trecho genealógico da Bíblia Sagrada. Sabe aquelas passagens bíblicas difíceis de serem lidas? Que fala do pai, do neto, do avô, do bisneto. São partes que geralmente lemos com pouca atenção. E a história de Jabes aparece no maior trecho genealógico da Bíblia,
que compreende o 1º ao 9º capítulo do 1º livro de Crônicas. Enquanto está falando de genealogia, o autor desse livro abre um parênteses. Quando ele vai falar de Jabes, ele se recusa a mencionar Jabes como se fosse mais um na árvore genealógica. Ele para e ele conta o resumo da vida deste homem. Segundo o relato, no versículo 9 do capítulo 4, a mãe de Jabes o gerou com o coração cheio de amargura. Olha o que diz o texto. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, porque disse: eu o dei à luz com muita dor. Essas palavras indicam que a mãe de Jabes estava com o coração amargurado quando deu à luz. É bem possível que a Bíblia esteja narrando no versículo 9 a história de uma mulher com depressão pós-parto. Não se sabe ao certo o que fez aquela mulher nutrir esse tipo de amargura, esse tipo de sentimento negativo. Mas o nascimento de Jabes trouxe tristeza profunda ao coração daquela mulher. Houve muita dor. Talvez tenha sido um parto difícil. Talvez essa mulher visse em Jabes algo que não esperava. Alguns teólogos talvez sugiram a ideia de uma deficiência física. Outros historiadores chegam a dizer que essa mulher poderia ser uma viúva. E quando teve a criança, se sentia desamparada por não poder sustentá-la. A certeza que a gente tem é que essa mulher não fica feliz quando vê a criança. A tristeza é tão profunda que ela dá ao seu filho um nome incomum para aquela época. Talvez você que está me assistindo em casa, ou você que está aqui no futuro, pense em colocar o nome do seu filho Jabes. Com essa expressão, nome bonito, com uma história célebre. Mas naquela época não era um nome comum. Porque a palavra Jabes significa dor, tristeza e angústia. Imagine uma mãe registrando o seu filho com o seguinte nome: angústia. Imagine uma mãe colocando o nome na sua filha: seu nome vai ser tristeza. A criança vai para a escola e naquela tradicional chamada do professor, ela é obrigada a ouvir o seu nome. Tristeza, presente. Dor, presente. Angústia, presente. Aquela criança, aquele menino, de 1 Crônicas, capítulo 4, teria que conviver com a lembrança do desprezo da sua mãe, todas as vezes que o seu nome fosse citado. Ainda que ele quisesse esquecer o que sua mãe sentiu no seu nascimento, ele não conseguiria. Porque todas as vezes que o seu nome era citado, vinha à mente porque ele se chamava Jabes. Apesar disso, Jabes resolve orar a Deus. Isso é interessante, porque existem teologias estranhas no século 21 que sugeriria a troca do nome. Não sei se os irmãos já ouviram essa teologia, que é uma heresia, não tem respaldo bíblico. Que se seu nome tem significado ruim, para resolver o teu problema, tu tem que trocar de nome. Parece até uma coisa simplória. Você vai no cartório, o cartório tem um poder espiritual. Troca o nome, porque hoje é fácil trocar o nome. Mas perceba, Jabes não troca o nome. O nome dele continuava significando tristeza, angústia e dor. Não se tratava de trocar nomes. Até porque as palavras humanas não têm poder espiritual. Elas têm efeitos emocionais, é verdade. Não podemos falar qualquer coisa. Podemos machucar as pessoas e colocá-las para baixo. Mas a luz da Bíblia
A única palavra que tem poder criativo é a palavra de Deus. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Se o Alexandre disser haja luz, nada vai acontecer, a não ser que ele toque no interruptor. Nossas palavras humanas não têm efeitos espirituais como a palavra de Deus. Então Jabes não troca o nome dele. Trocar nome não resolve. Você pode trocar o nome por outras razões, porque não acha o nome bonito, é um direito seu. Mas isso não vai surtir efeito espiritual na sua vida. O que a Bíblia diz? Que Jabes vai orar a Deus. Ao invés de aderir teologias estranhas e heresias do tempo moderno, Jabes faz aquilo que nós temos que fazer todas as vezes que estivermos diante de traumas e dificuldades. O velho hábito de orar. A oração, meus irmãos, é algo atemporal, ad eterno. A oração é útil desde os primórdios da humanidade e será útil até o último dia deste universo. Jabes vai orar. Não importa o quanto vivamos um período de modernização, de avanço tecnológico, a oração continuará tendo o mesmo valor espiritual diante de Deus. Nada vai substituir a oração. E é isso que Jabes faz. Jabes ora. Ele entende que a oração poderia lhe ajudar a superar os traumas do passado. E quando ele ora, na primeira parte do versículo 10, vai aparecer aí na tela. Veja bem como Jabes conversa com Deus. Jabes orou ao Deus de Israel. Ah, como seria bom se me abençoasses e expandisses meu território. Até aí. Como seria bom, Senhor, se me abençoasses e expandisses o meu território. Naquele tempo, meus irmãos, expansão territorial representava sucesso. Jabes entende que Deus era poderoso para lhe fazer um homem vencedor. Apesar da sua história traumática de vida, ele não desiste de vencer. E ele pede a Deus, Senhor, como seria maravilhoso, apesar do meu nome, apesar de ser chamado de angústia, dor e tristeza, o Senhor me abençoasse e expandisse o meu território. Que coisa maravilhosa! Aquele a quem as pessoas chamam de tristeza, angústia e dor, é um homem de sucesso, é um homem vitorioso, é um homem que superou as adversidades e os seus traumas do passado. É assim que ele ora a Deus. Sabe o que a gente aprende, meus amados? Que ao invés de nos conformarmos com os fracassos do passado, precisamos focar no Deus que é capaz de nos fazer vitoriosos. Eu vou repetir. Quem sabe você coloca lá no status do WhatsApp e me dá o crédito embaixo, né? Pastor Wilbert. Ao invés de nos conformarmos com os fracassos do passado, precisamos focar no Deus que é capaz de nos fazer vitoriosos. Todas as vezes que você for tomado pela tristeza do seu passado, você tem traumas do passado. Você tem traumas. Jabes teve o desprezo da própria mãe no dia do seu nascimento. Tem gente que teve o desprezo do pai, desprezo dos amigos, desprezo dos colegas. Tem gente que carrega o trauma de um erro cometido, um erro grave. Tem gente que carrega trauma por ser quem é. Toda vez que você sentir tristeza por conta do teu passado, ore a Deus. Ore a Deus e peça que lhe abençoe e lhe faça vencer os seus traumas. Veja o que Jabes pede. Jabes pede algo simples. Senhor, me abençoa. Expanda meu território. Deus pode fazer você expandir seu território. Fazer você uma pessoa de sucesso, uma pessoa triunfante.
Deus pode fazer você uma pessoa vitoriosa. A oração é muito útil. Ao invés de ficar cabisbaixo, rendido aos traumas do passado, converse com Deus, porque Deus é poderoso para curar todos os teus traumas e te fazer uma pessoa mais que vencedora. Segunda lição que a gente aprende com Jabes. Eu vou ler, os irmãos vão repetir. Você de casa, preste atenção, por favor. A oração nos faz superar os medos do presente e do futuro. 1, 2, 3 e... Continuando a oração de Jabes, no versículo 10, ele diz assim, quando conversa com Deus: guarda de... Um pouco antes, Vitor, por favor. Sê comigo em tudo o que eu fizer, e guarda-me de todo mal e aflição. Primeiro, Jabes pede a bênção de Deus, para que o Senhor expanda o seu território, e ele não seja conhecido como alguém fracassado, mas como alguém vitorioso. Logo em seguida, é uma frase maravilhosa que Jabes dirige a Deus. Ele diz: Senhor, sê comigo em tudo o que eu fizer, e guarda-me de todo mal e aflição. Jabes está dizendo aqui, nesse trecho da conversa com Deus, que os problemas da vida são cíclicos. Eles surgem em todas as fases da vida. Você tem traumas do passado e nem pense que os traumas vão deixar de existir daqui em diante. Novos problemas vão acontecer. Temos problemas na infância, na adolescência, na juventude, na vida adulta, na terceira idade. Em todas as épocas teremos que conviver com problemas. Por isso, não basta apenas vencer os traumas do passado. É preciso coragem, grandeza, nobreza para lutar contra os problemas do presente e do futuro. E sabe qual é a estratégia de Jabes? Que homem inteligente quando conversa com Deus. A estratégia de Jabes é orar pedindo a presença do Senhor em tudo aquilo que ele viesse a fazer. Meus amados, nessa parte da oração, a segunda parte da oração de Jabes, não há pedidos materiais. Jabes, na primeira parte, ele pede territórios. Algumas Bíblias usam a expressão fronteiras. Ele pede para Deus alargar suas fronteiras. Mas na segunda parte, ele não faz nenhum pedido terreno. O pedido de Jabes é extremamente espiritual. A única coisa que Jabes pede é para que o Senhor se fizesse presente. Ele entende que se Deus estivesse presente, sua vida estaria protegida de todo o mal. Quantas vezes você já orou pedindo a presença de Deus? A oração não pode se tornar uma máquina de pedidos espirituais. A gente vai para alguns lugares, a gente vê máquinas onde a gente coloca uma moeda, clica o que a gente quer e recebe o produto. A oração não pode se tornar uma máquina de atendimento de pedidos. Eu preciso de um emprego, então eu vou conversar com Deus. Senhor, abre uma porta de trabalho. Eu estou doente, eu vou orar a Deus para Deus me curar. Eu preciso trocar de carro, meu carro está velhinho. Senhor, olha para mim, me dá um carro melhor. Senhor, eu preciso dessa promoção no meu trabalho, passar no concurso. Não há nenhum problema em apresentar a Deus as nossas necessidades terrenas. Mas esse não é o único motivo de nós orarmos, ou não deve ser. Porque senão a oração vai se tornar algo materialista. E a oração essencialmente é espiritual. A gente tem que fazer pedidos espirituais. E Jabes diz assim: olha, eu quero a tua presença. Aonde eu for, eu quero o Senhor comigo.
E isso não é retórico, porque é fácil dizer que queremos a presença de Deus. Querer a presença de Deus indica obediência à sua palavra, temor à sua vontade. Jabes pede a Deus, conhecendo a sua carnalidade humana, que o abençoe para não ser uma presa do mal. Lembra da oração do Pai Nosso? Jesus nos ensinando a orar, quando Jesus diz ao Pai: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quantas vezes você ora por dia para não cair em tentação? Para não pecar, para não esfriar o coração e abandonar a igreja. Tem muita gente que abandona a igreja porque esfriou o coração. É claro que o ser humano é muito criativo para criar desculpas. A própria Bíblia sugere isso. Quando a pessoa abandona a fé, ela encontra desculpas humanas. Mas na realidade o coração dela já estava distante de Deus. Ela já não vigiava a si mesma, não conversava com Deus. Vigie a si mesmo, converse com Deus. Peça a Deus para não deixar o fogo do seu coração apagar. Quando você não sentir mais vontade de orar, converse com Deus. Senhor, eu estou sem vontade, mas eu tenho que ter vontade de orar. Quando você não sentir vontade de ir para a igreja, fique preocupado. Diga: Deus, eu estou sem vontade. Parece que eu não preciso mais da igreja. Ora a Deus. Quando você não sentir vontade de ler a Bíblia, diz: Deus, eu tenho que ler a Bíblia. Não deixe eu perder esse hábito. Jabes diz: sê comigo, Senhor, em tudo que eu fizer, e guarda-me de todo mal. Embora Deus seja sensível às necessidades terrenas, as suas principais promessas na oração se referem aos valores espirituais. Oremos a Deus para que sejamos crentes a vida inteira. Tem muita gente que é crente até o último dia de vida, no último dia perde a fé. Vide Judas, né? Judas caminhou com Jesus o tempo todo, até que chegou um determinado dia, perdeu a fé. A gente precisa ser crente a vida inteira. Senhor, não deixa eu sair da tua presença. Pega a história de Davi. Davi, a gente conhece-o como um homem segundo o coração de Deus. De fato, um homem quebrantado. Mas vai ver a biografia do camarada. O homem tinha aprontado. Davi foi um adúltero. Davi foi um assassino. Maquiavélico, um mau pai. Não tinha autoridade sobre o próprio filho. Foi obrigado a sair de casa, expulso pelo filho. Mas Davi, no Salmo 51, ele ensina-nos algo maravilhoso. Ele reconhece: eu sou pecador, tenha misericórdia de mim, porque o pecado é meu, a iniquidade é minha, a maldade é minha. Mas não me lance fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Ore a Deus: Senhor, eu não quero ser da tua presença. Eu posso falhar em muitas áreas, mas eu quero estar na presença de Deus sempre. Não quero abandonar a fé, não quero abandonar a igreja, não quero abandonar os cultos, não quero abandonar a Bíblia, não quero abandonar os valores. Ore a Deus. Não é fácil, então peça a Deus que não deixe você cair em tentação. Porque se você deseja vencer na vida, você precisa orar para que Deus permaneça com você. Devemos orar para que o Senhor mantenha a nossa fé e nos ajude a obedecê-lo. Quando a gente ora pela nossa vida espiritual, meus amados, as demais coisas nos são acrescentadas, acredite. O início da história de Jabes começa com dor e desprezo. Mas olha o que diz o final da oração, final do versículo 10. O início, aquela mulher, a mãe de Jabes, diz: que angústia, esse menino me causa dor, angústia e tristeza. Jabes conviveu com isso muito tempo, até que um dia foi orar. Ele orou ao Deus de Israel: Senhor, como seria bom se o Senhor expandisse o meu território e me abençoasse. Sê comigo em tudo que eu fizer. Sê comigo em tudo que eu fizer. E me guarda da aflição de todo mal. E a Bíblia diz: e Deus atendeu o seu pedido. Que coisa maravilhosa. Deus olha para Jabes de maneira diferente que a sua mãe e as outras pessoas olhavam. O
O mais importante não é como os outros te olham. O mais importante é como Deus te vê. E o início da história de Jabes é com dor e desprezo. Os seus contemporâneos provavelmente imaginavam que ele seria um fracassado. Mas o final da sua história é extraordinário, pois é concluído com essa resposta de Deus. A oração, meus amados, mudou o trajeto da vida de Jabes. Que coisa linda! A oração muda destinos. Você está fadado para morrer, para perder, para fracassar. Então vai orar. O contexto não é favorável. Você não teve a oportunidade de estudar. Você não teve uma boa infância, uma boa adolescência. Você foi violentado. Você foi vítima de bullying. O teu passado te condena. Jabes também tinha uma história parecida, mas Jabes ora ao Senhor, e a Bíblia diz, e Deus atendeu o seu pedido. Deus muda a história de Jabes pela oração. Deus também pode mudar a sua história. Não importa quão trágico tenha sido o nosso passado, ou quão difícil seja o nosso presente, ou quão temerário seja o nosso futuro. Se orarmos a Deus e nos mantivermos em sua presença, nossa história terá um final feliz. Você crê nisso? Porque a oração, irmãos, faz toda a diferença. Por isso que temos que orar sem cessar. Fique em pé, por gentileza, por favor.